Amém. Todos encontraram? Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procuravam ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus pela palavra dele, né? Aqui, irmãos, nós vimos aqui nesse texto, que é muito conhecido, né? Desse homem chamado Zaqueu. E o que nós podemos aprender nesta noite com essa passagem aqui de Zaqueu, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era um principal lá dos publicanos e ele era rico. E quando nós voltamos um pouquinho aqui atrás, irmãos, em Lucas mesmo, 18, esse texto antes aí, a gente vê também nesse texto que tinha um cego e ele era mendigo, ficava mendigando ali. Eu estava lendo essa passagem e pensando comigo, porque antes tinha este cego mendigo e depois a palavra do Senhor diz que tinha Zaqueu, que era um homem, né, rico. E o que eu peguei assim para nossas vidas? Que o Senhor Jesus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Porque quando nós vimos aqui nesse texto, a gente vê que Jesus deu atenção para o mendigo, mas Ele também deu atenção para o rico que era Zaqueu, né? Então, a gente pode olhar para isso porque às vezes tem pessoas que têm dentro de si essa coisa, né? De, porque eu sou isso. Ele se joga inferior aos outros, se sentindo menores. Mas é nesse momento que nós precisamos realmente olhar para Cristo e ver que o Senhor, para Ele, não tem isso de maior, de menor, de rico, de pobre. Não, Ele olha, é o coração. Como foi louvado aqui nessa noite, né? Que apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo, Ele se importa com você também. Irmãos, se nós fôssemos olhar e ver assim Jesus, com toda glória, com tudo, que Ele é dono de tudo, do ouro, da prata. O que somos nós perto da grandeza do Senhor?
Mas o Senhor nos amou primeiro, irmãos. Antes da gente amar Ele, Ele já nos amou. E aí, nós não temos o porquê ficar, nos culpando, tipo, não, mas é porque eu sou pequeno, eu sou isso. Não, irmãos, precisamos olhar para Cristo e ver realmente o valor que Ele nos dá. Porque às vezes há pessoas riquíssimas aí, que tudo que ele imaginar e pensar, o dinheiro pode trazer na hora para ele. Mas se essa pessoa não ter o reconhecimento que Jesus Cristo precisa entrar na vida dela, a riqueza maior, essa pessoa vai passar fora dela, que é a eternidade. Então nós vimos aqui nesse texto que Zaqueu era um homem, assim, grande na sociedade, rico. Mas chegou um momento na vida de Zaqueu, que Zaqueu, realmente eu entendo que ele olhou assim, e ele ouviu aquilo, e ele falou, Jesus vai passar. E eu preciso ver quem é Jesus. E aí, irmãos, ele teve uma atitude. Por quê? Porque Zaqueu, ele não podia ver Jesus porque a multidão o atrapalhava, porque ele tinha, a altura era pouca. Mas ele teve a atitude de subir numa árvore e falar, a hora que Jesus passar, eu vou ver, eu vou conhecer quem é Jesus. E assim ele fez. Foi e subiu e ficou lá. Já imaginou, irmãos, essa cena nos dias, assim, lá de Zaqueu, nos dias de hoje? Será que realmente uma pessoa financeiramente bem de vida, ter essa atitude? Simplesmente para ver o mestre passar, ver Jesus passando ali? É uma coisa, irmãos, para a gente se pensar. Porque lermos a história e ver ela como uma história é uma coisa. Mas foi verídico. O que aconteceu foi verídico. E muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, o que a gente vê assim, como Zaqueu precisou enfrentar aquela multidão, o cego precisou de enfrentar a multidão. Muitas vezes na nossa vida também, a gente precisa enfrentar esse tipo de situações, que vamos dizer que a multidão hoje, pode ser a multidão do desânimo, pode ser a multidão, a enfermidade, pode ser financeiramente, pode ser que você está com a visão, assim meia lenta. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu gostaria de deixar, através do Espírito de Deus, essa alerta para você. Não deixe que a multidão venha te desanimar, te desencorajar daquilo que você está determinado na sua vida. Vá em frente, não deixa, irmãos. Porque nesse texto aqui a gente vê, irmãos, que a multidão tentou atrapalhar Zaqueu. E Zaqueu teve a estratégia. O Senhor, eu creio que o Senhor já deu para ele essa estratégia. E o interessante que a gente vê aqui nesse texto, irmãos, o porquê que muitas vezes o ser humano tem uma tendência muito grande só para retroceder. Sabe por quê que eu falo isso? Se nós analisarmos aqui, essa multidão que estava lá conhecia Zaqueu, sabia quem era Zaqueu. E na hora desse povo então olhar para Zaqueu com outros olhos,
e dizer assim: olha, que bom que ele está tendo um encontro com Jesus, que Jesus vai transformar a vida dele. Com certeza Jesus vai ter um diálogo com ele vai ter uma mente renovada, ele vai ser transformado, ele vai ser curado e liberto dessa situação que eles sabiam do que Zaqueu fazia. Não. A multidão, irmãos, foram falar o contrário. Vocês estão vendo? Olha o que está acontecendo. Jesus está indo para a casa de um homem pecador. Jesus, olha lá para você ver. Então, irmãos, é uma coisa para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Se a gente também às vezes não tem a mesma ideia, os mesmos às vezes pensamentos, de dizer: uai, fulano está sendo transformado. Porque nós não estamos vendo Jesus aqui, irmãos, fisicamente, igual estava lá. Mas espiritualmente, Jesus está aqui e Jesus vê o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, como que está sendo a nossa reação. Porque às vezes, em vez de nos alegrarmos, de ver a transformação e dizer assim: olha, o irmão está prosperando, o irmão lá vai bem, na vida espiritual, financeira. Muitas vezes dentro do coração fica assim: uai, o que está acontecendo? Estou gostando dessa ideia. Então, se a gente for parar e analisar no texto, a multidão tentou de todas as formas, sim, fazer com que a visão de Zaqueu fosse olhar para baixo. Mas não, Zaqueu subiu mais um pouco e ficou lá em destaque. Destaque para quem? Para a multidão. Sabe por quê? Quando Zaqueu subiu lá, que ele queria ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus já tinha visto a intenção do coração de Zaqueu. Sabe por quê, irmãos? Jesus chegou naquele lugar, a palavra fala que ele disse para Zaqueu assim. E quando Jesus chegou àquele lugar, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus já tinha visto ele. E Jesus falou para ele: olha, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quer dizer, hoje eu vou estar lá na sua casa. Nós vamos conversar. Eu quero que você venha falar para mim o que tem acontecido com você. E Jesus foi, irmãos, para lá. Então a gente vê, irmãos, que quando dentro de nós há um desejo, um anseio mesmo por Jesus, nada nem ninguém vai conseguir nos parar. Talvez nos dias de hoje, você pode encontrar com um irmão aí e falar assim: ô irmão, o culto estava uma bênção, o louvor, a palavra, tudo estava uma bênção. E de repente fala: eu estava tão desanimado, eu estava cansado, eu não quis ir não, eu preferi ficar em casa, eu fui fazer outra coisa. Mas não te deixa, irmãos, levar por essa situação. Tenha o seu olhar fito no Senhor. E seja aquele agente que vai realmente ajudar aquelas vidas a ter uma visão diferente. E ser transformado também e querer estar na presença do Senhor. Porque nesse texto nós vimos, irmãos, que Jesus falou aquilo com Zaqueu. Porque quando temos essa decisão na nossa vida, o Senhor quer intimidade com a gente. O Senhor sabe como foi seu dia hoje. O Senhor sabe da sua aflição, da sua luta, da sua dificuldade. Mas Ele quer algo íntimo. Quando Ele falou: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Isso é intimidade.
Isso é querer estar ali com a pessoa. E o Senhor Jesus faz isso conosco, irmãos. Ele está conosco a todo momento. Ele está de mão dada, segurando a nossa mão, nos guiando, nos orientando, nos falando e nos ajudando, nos fortalecendo. Ainda que talvez hoje você esteja aqui dizendo assim: ah, irmã, você nem imagina como foi que eu vim hoje para o culto. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E isso é o suficiente. Porque você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui com alegria nova no seu coração. Então, irmãos, às vezes a multidão tenta paralisar, né, do negativismo. Ah, não sei, estou quase desistindo. Não, vamos desistir não. O Senhor não desistiu de nós. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi para aquela cruz pensando em mim, pensando em você. Pensando na nossa libertação, na nossa transformação. Porque quando Ele nos amou, nós ainda éramos pecadores, vivia na prática do pecado. Hoje, somos pecadores sim, mas lutando contra o pecado. E aqui também, irmãos, nesse texto anterior, a gente vê a multidão também tentando calar o mendigo, o cego. A multidão, né? Para de gritar. Mas a palavra fala que ele foi persistente, ele gritou mais alto ainda: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe por quê, irmãos? Quem sabe da nossa necessidade somos nós. Você sabe da sua necessidade. E você sabe o que você veio aqui hoje buscar. Então eu entendo que esse mendigo sabia da necessidade dele e que ele precisava voltar a ter uma visão novamente. Assim como Zaqueu também entendia a necessidade dele. E a gente vê aqui, irmãos, no versículo 8, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha para você ver. Ele foi ter um diálogo com Jesus. Com certeza a palavra não fala, mas eles ficaram conversando, dialogando. E de repente Zaqueu fala isso para o Senhor, que ele resolvia dar aos pobres a metade dos bens dele. Ele já estava decidido a dar a metade dos bens dele. E se em alguma coisa ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir quadruplicado. Ô irmãos, vamos ser sinceros. Nos dias de hoje, é fácil alguém que tem dinheiro mesmo, rico, dizer isso aqui como Zaqueu disse? Então, irmãos, nós precisamos aprender com essa situação de Zaqueu. Porque às vezes as pessoas criticam, às vezes, e falam: ah, mas que Zaqueu era cobrador de imposto, ele era ladrão, ele roubava. Sim, mas chegou um momento na vida dele que ele conscientizou, fez um concerto com o Senhor, e em algo que para muita gente, irmãos, é uma barreira de todo tamanho, que se chama dinheiro. Não é fácil, às vezes, para as pessoas se libertarem de dinheiro, não, irmãos. E muitas vezes, irmãos, o Senhor nos abençoa tanto na nossa vida,
E ainda tem pessoas que não conseguiram entender que quem sustenta ele, quem dá saúde, quem abre as portas, quem leva, quem traz, quem dá livramento, é o Senhor Jesus. E essa pessoa muitas vezes não tem coragem, né, de cumprir com o mandamento do Senhor e dizer: não, eu vou ser dizimista fiel. Eu quero dar uma oferta melhor ao Senhor, porque eu tenho recebido muito dele. Então, irmãos, infelizmente, então é uma situação para a gente pensar, porque às vezes há coisas na vida da gente muito, mas muito mais fácil de ser resolvidas, que muitas vezes não é questão do dinheiro, né? Ser liberto dessa questão de dinheiro, não, às vezes é uma coisa assim simples, às vezes um sentimento que está no coração, às vezes uma decepção com alguém, talvez algo assim que você ouviu e aquilo ficou na mente, no coração. E muitas vezes nós precisamos sondar a nós mesmos e falar com o Senhor, ter essa intimidade com Ele e falar: Senhor, isso tem me entristecido. Deus, isso tem me impedido de crescer na obra. Deus, isso tem me impedido de entender melhor a Tua palavra. Então, irmãos, põe na balança para você ver se realmente, às vezes, há algo. Eu estou falando isso de mim, irmãos. Eu não estou falando isso da igreja, nem tanto que eu nem sei, cada um que entrou aqui, eu não sei como é sua vida, mas uma coisa eu sei, que cada um de nós temos algo simples de resolver assim, na presença do Senhor, e que muitas vezes a gente vem aqui num culto de cura, de libertação, e muitas vezes a gente ainda sai carregando esse fardo, ainda, por algum tempo, mas que nessa noite, irmãos, nós venhamos realmente colocar diante do Senhor, que nós venhamos realmente falar para Ele sem medo de errar, que nós estamos falando com a pessoa certa, e falando: Senhor, isso tem me atrapalhado, Senhor, isso tem tirado meu sono, eu tenho preocupado demais com isso, com aquilo. Muitas vezes até mesmo com filhos, talvez com a esposa, talvez com o esposo, talvez, irmãos, tantas coisas, com o trabalho, com o nosso dia a dia. E nós precisamos colocar isso para fora, nós precisamos expor isso para o Senhor nos curar. Nós precisamos da cura, nós precisamos de ser libertos, nós precisamos realmente nos derramar na presença do Senhor Jesus, irmãos. Nós precisamos, irmãos, voltar à essência do primeiro amor. Eu lembro, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós não tinha desânimo nenhum. A gente ia no culto, a gente trabalhava, às vezes não dormia bem à noite, mas no outro dia trabalhava, ia nos cultos, a gente ia em reunião de oração, a gente ia em monte, a gente ia em tudo quanto era evento que tinha. A gente vinha aqui em Sete Lagoas nos eventos que tinha, e a gente via o mover do Senhor a cada dia, a cada instante. E era uma coisa tão gostosa, irmãos, que isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Que quando a gente encontrava com o outro irmão, a gente só ouvia de bênçãos. Está aqui meu esposo que não deixa mentir. A gente ouvia bênção. Os irmãos tinham prazer de contar e de falar dos feitos do Senhor. De falar assim: não, mas aquele dia a palavra foi maravilhosa.
Você não sabe o que aconteceu. Aí o outro falava, eu também. E era aquela coisa maravilhosa, irmãos. Hoje, irmãos, muitas vezes, quando encontra, se nós não vigiarmos, mas está tudo tão difícil, né? Deus me livre, o negócio está bom não. E aí, muitas vezes, irmãos, nós agimos desta forma e falamos tantas outras coisas, menos testemunhando dos feitos do Senhor Jesus. Muitas vezes, nós precisamos realmente analisar e falar, Deus, como tem sido a minha vida, Deus? Como é que eu estou agindo? Eu estou realmente sendo instrumento de bênção para o fortalecimento de quem está perto de mim? Ou às vezes, irmãos, até mesmo silêncio. Que dependendo o local e tudo, o nosso silêncio também fala. O nosso testemunho de vida. Então que nesta noite nós possamos refletir sobre as nossas vidas. E ver o valor que nós temos para o Senhor Jesus. Que nós possamos entender que Ele deixou toda a glória dEle lá. E veio, morreu ali, no nosso lugar. Para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos. Para ser livres, completamente livres nele. E ser agentes de transformação de vida. As outras vidas que nos ouvem, aquelas vidas que nos observam, que nós venhamos ser instrumentos de bênçãos na mão do Senhor. E que nesta noite você venha sair daqui fortalecido na força do Senhor e na força do seu poder, com a mente renovada na palavra, meditando, que no dia de amanhã essa palavra não venha ficar somente aqui no púlpito, não, mas que ela venha estar aí no seu coração e que você venha trazer ela para sua mente e pedir o Espírito Santo, fala mais comigo, o que o Senhor requer de mim, e ir falando com o Senhor mesmo, irmãos, porque nós precisamos de fazer isso todos os dias da nossa vida. Nós não somos perfeitos. Só seremos perfeitos no dia que o Senhor nos buscar. Aí, aquele que começou a boa obra vai concluir para a glória e para o louvor do nome dEle. Então vamos refletir nessa palavra e vamos realmente nos esforçar, irmãos, para nós realmente falar com os outros lá, admoestar e dizer, irmão, vamos, não desanima não, o Senhor tem bênção maior para você, você vai ver, essa luta vai passar, isso vai cair por terra, e assim, irmãos, vamos estar aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, um com o outro, e realmente exaltar o nome do Senhor, amém? Que cada um seja abençoado com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.